Boa noite a todos. Nós vamos concluir o nosso estudo sobre a graça de Deus. E aquilo que nós consideramos até agora e aquilo que vamos considerar hoje são meros respigos acerca deste assunto. É um assunto tão profundo, tão vasto, de tal importância que nós não ousamos dizer que fizemos um estudo sobre a graça de Deus. Não, apenas um pouco aqui e um pouco ali. Mas aquilo que nós consideramos já é suficiente para ficarmos impressionados com a graça de Deus. Uma graça que salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é a dádiva de Deus. A graça de Deus traz salvação a todos os homens. Tem potencial para salvar a todos. É uma graça que transforma, que muda a pessoa. Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça. De um religioso, podemos quase que dizer fanático, com um zelo sem entendimento, ele transforma-se num baluarte de exemplo daquilo que a graça de Deus pode fazer. E ele reconhece que a causa de ele ser aquilo que era após a conversão se deveu e se devia, melhor direi, à graça de Deus. Noutra parte ele diz tudo é por ele, pelo Senhor Jesus. Para ele, todas as coisas subsistem por ele. Inclusive, acrescentamos nós o nosso ministério. O nosso ministério subsiste pela ação da graça de Deus. Tiago diz, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. E nas boas dádivas que desce do alto, sem dúvida que está a multiforme graça de Deus, que é aplicada a cada um de nós, segundo os dons que o Senhor nos deu, segundo a nossa necessidade e os propósitos que o Senhor tem para cada um. Vamos apenas usar alguns exemplos e vamos basear na experiência de Paulo. Porque ele é um expoente daquilo que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ele diz que ele estava consciente de uma luta que tinha que tratar com as potestades das trevas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, os domínios, os príncipes das trevas neste século. E era uma luta acirrada, com certeza, que Paulo tinha que travar com eles. Os demónios um dia pronunciaram-se acerca de Paulo e diziam, nós sabemos bem quem é Paulo. Eles sabiam as moças e as investidas que o apóstolo Paulo fazia no reino das trevas. E as vitórias, as almas que o Senhor usava para arrancar desse império das trevas. Mas ele estava consciente de uma coisa. Não era com as próprias forças. Era pelas armas e pela armadura que o Senhor lhe dava com as várias peças. E essa dádiva que o apóstolo Paulo sabia que vinha do Senhor, também é movida e motivada pela sua graça, suprindo as nossas necessidades, não somente o que diz respeito à vida, mas também à santidade e à nossa luta contra o inimigo das nossas almas. A graça para sustentar face às necessidades. Ser vencedor é uma coisa, ser mais do que vencedor é mais do que ser vencedor. Ser vencedor é nós, perante uma situação difícil, nós nos apropriarmos da graça de Deus e o obstáculo ser ultrapassado. Ser mais do que vencedor. É nesse processo que às vezes pode durar anos. Nesse processo de livramento. Não somente nós alcançarmos esse livramento vindo do Senhor, mas também sermos transformados no percurso até chegarmos à meta, ao nosso objetivo. A esse livramento. Não somente o Senhor nos livra, mas nesse processo, nós crescemos na maturidade, no nosso relacionamento com Deus, na nossa consagração. E Paulo fala acerca deste versículo, sermos mais do que vencedores. Ele está preso, e escreve aos Filipenses, e ele diz, regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na penúria, sei também ter abundância em todas as coisas. Somos mais do que vencedores. Não somente o Senhor providenciou para aquela necessidade, através de uma coleta, mas isso é vitória, isso é vencer, mas mais do que vencedor. Nesse processo, Paulo não quebrou. Antes, pelo contrário. Chegou ao fim, como Jó, por exemplo, que diz, eu até aqui tinha ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Ele foi um mais do que vencedor. Não somente teve em dobro daquilo que perdeu, mas nesse processo, ele saiu melhor do que quando tinha entrado nele. Ele foi um evangelista, o apóstolo Paulo.
Mas ele reconhecia que mesmo esse privilégio de ser, por que não dizê-lo, o maior evangelista do seu tempo, com certeza, sem a menor dúvida, mas ele sabia. Ele saía como o semeador que saía a semear. Mas ele dizia, o Senhor dá a semente ao que semeia. E quanto ao crescimento, quanto ao fruto, é Ele, o Senhor, que dá o crescimento. É tudo pela graça. A semente vem da graça. O resultado vem da graça. Quanto a trabalho. Ele trabalhou mais do que todos os outros. E quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, a certa altura, no versículo 10, ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Reparem, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu trabalhei mais do que todos. Mas depois tem o sentimento da realidade. E diz, não eu, mas a graça de Deus. Em suma, não temos nada de que nos vangloriar. Os dons de Deus. O seu ministério era variado. O apóstolo Paulo tinha o dom de evangelista, mestre, pastor do rebanho do Senhor. Mas ele dizia, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, até a dádiva dos dons. Vem da graça. Ele não invoca para o sucesso do seu ministério. Ele não invoca a sabedoria humana, o zelo religioso. E para que ninguém se sinta excluído, ele diz o seguinte, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, capítulo 4, versículo 7, para que ninguém se sinta excluído, ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Há graça para todos, não somente para salvar, potencial para salvar, pela graça de Deus. A graça tem potencial para transformar, mas até mesmo para servirmos o Senhor. A cada um os dons são dados pela graça. Por isso finalizamos com Hebreus capítulo 12 e o versículo 28, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Retenhamos a graça, porque é pela graça que nós servimos o Senhor. E essa graça não somente nos vai capacitar para fazermos o trabalho que o Senhor quer que nós façamos, e para que o façamos de modo agradável, não como um fardo, com reverência e santo temor. Começamos pela graça, mas não queremos cair da graça, e por essa razão queremos acabar na graça. Que o Deus de toda a graça abençoe cada um de nós. Amém.